Vamos para a palavra de Deus que está em Apocalipse 22, gente. As pregações dos últimos tempos, gente. Isso é Deus nos despertando, é Deus nos preparando. Que o Senhor abra nosso entendimento. Que o Senhor abra o nosso entendimento, que possamos entender a palavra de Deus e que ela possa nos dar vida e vida com abundância, que ela possa nos libertar. Conhecereis a verdade vos libertará. E a palavra de Deus é a verdade. Amém? Vamos lá? Apocalipse 22. O rio da água da vida. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Essa água da vida, gente, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é clara como cristal. A palavra de Deus é limpa. A palavra de Deus te lava. E essa palavra aqui que nós pregoamos, que nós estamos aqui estudando, aprendendo, falando dela, ela vem do trono de Deus. O Espírito Santo de Deus revelou aos homens essa palavra, essa verdade. Por que esse livro é tão perseguido? Porque ele transforma as vidas, ele liberta vidas, ele salva vidas, ele resgata vidas. A Bíblia era para ser um livro, gente, usado nas escolas. Esse livro sagrado aqui era para ser usado não só no templo, não só no meio dos religiosos, mas em todos os lugares, nos hospitais, nesse instrumento na nossa vida de direção, de sabedoria, de aconselhamento, aconselhar os filhos, aconselhar os amigos, aconselhar, dar a palavra para aqueles que estão tristes, dar a palavra de vida que vai libertar as vidas. Então, ele diz aqui, ó, a palavra de Deus, ela vem do trono de Deus, no meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. As folhas da árvore são para a saúde das nações. Olha aí. Então, essa árvore da vida, que está no trono de Deus, né, que ele está falando aqui, ela produz 12 frutos. E esses frutos, né, o que acontece? É para dar saúde das nações. E o que a gente tem visto, gente? A gente tem visto nações que estão doentes, não é isso? Nós temos visto nações que estão em guerras. Por quê? Porque não querem beber dessa água. Por quê? Porque não querem saber da palavra de Deus. Por quê? Porque não querem saber dos mandamentos de Deus, das ordenanças de Deus, porque não querem ser governados por Deus. Muitas nações, eles querem ser os governadores, mas eles não querem ser governados por Deus. E a humanidade, muitos não querem ser governado por Deus. Elas querem tomar as suas decisões. É o que eu penso, é o que eu acho, é o que eu quero, Deus tem que fazer o que eu quero. Não, se eu pedir, Deus me dá, né? Assim. Se eu pedir, Deus me dá. Se tem que... Não, eu vou pedir, Deus vai me dar. Sempre é eu o que eu quero, é o que eu acho, é o que eu devo. Nunca é o que Deus quer. Poucas pessoas dizem. Não, eu vou se Deus permitir. Eu faço se Deus me mandar. Poucos dizem. Não, eu compro se Deus me mandar. Eu viajo se Deus me mandar. Eu vou se Deus me enviar. Não, as pessoas dizem assim, eu vou. As pessoas dizem assim, eu vou comprar. As pessoas dizem assim, não, eu vou fazer. Nem sequer pergunta de Deus se é para comprar, se é para fazer, se é para ir, se é para ficar. Não querem a direção de Deus. Nós queremos. Feliz aquele que quer. O amanhã pertence a Deus, não pertence a nós. Quando ele diz que o amanhã pertence a ele, significa que a direção da nossa vida pertence a ele. Você pode fazer um monte de plano para o amanhã, mas se Deus te colher hoje, se Deus te tirar da terra hoje, e aí? Cadê os teus planos do amanhã?
tu não vai fazer nada, porque o amanhã pertence a Deus. Então, o nosso futuro pertence a Deus. Nem pertence a mim, nem pertence a você. Você, às vezes, eu quero isso, eu quero aquilo. Às vezes, você não sabe nem o que você quer da vida. Gente, a gente tem que saber o que queremos da vida. Você tem que saber o que você quer da vida. Porque se você não saber o que você quer da vida, você não prospera, você não vai para frente, você não sai do lugar. Você fica parado. Lembra quando Deus disse para Moisés: diga para o meu povo que marche. E o povo não marcha, o povo não sai do lugar, o povo não sai da depressão, o povo não sai da mentira, o povo não sai da prática errada, o povo não sai da falta de fé, o povo fica parado, estacionado. E Deus está dizendo: diz o meu povo que marche, diz o meu povo que tome atitude. Tem muitas pessoas que não tomam atitude. Tem muitas pessoas acomodadas, preguiçosas, que não querem orar, mas que vivem pedindo oração, que não estudam a palavra, mas estão em lives de pregação. Tem muitas pessoas preguiçosas que não querem trabalhar e querem ser sustentado por pai, por mãe, por mulher, tem pessoas, até pelo homem, né? Então tem muitas pessoas preguiçosas espiritualmente e materialmente. Louvado seja o nome do Senhor. E escute que, no meio da sua praça e de um de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. De folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição. Ele está falando do céu, né? Ele está falando aqui o que no céu nunca, nessa terra, nessa nova terra que Deus vai nos dar, nunca haverá maldição. Olha que maravilha, contra alguém. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Todos irão servir a Deus. Nós estamos no Apocalipse. O que está acontecendo? Todo pecado vai ser destruído, gente. Todo pecado vai ser destruído. Chegará o julgamento. Chegará o julgamento para você, chegará o julgamento para mim. Chegará o julgamento para nós, para a humanidade. O dia do juízo. E o que acontecerá? Nesse dia do juízo, aqueles que estão com o nome escrito no livro da vida, aqueles que se lavaram pela palavra, aqueles que se santificaram, aqueles que se limparam, eles viverão essa vida sem maldição. Eles viverão essa vida, louvado seja o nome do Senhor, andarão com o Cordeiro. Oh, maravilha! Eles andarão, louvado no nova terra, na nova Jerusalém. E ele diz aqui, ó, e ali nunca haverá mais maldição. Aqui na terra tem maldição. Por que tem maldição? Porque tem pecado. O pecado é a maldição, gente. Às vezes as pessoas dizem: o fulano me amaldiçoou. Mas se você está vivendo na presença de Deus, resistindo ao pecado, fugindo ao pecado, a maldição ela não cai sobre a tua vida. Por quê? Porque você está na obediência. Lembra de Deuteronômio 28? Que o povo que obedece a Deus, ele é abençoado, as bênçãos alcançam ele, mas o povo que não obedece a Deus, eles vivem correndo atrás de bênção. Vive correndo atrás de bênção, mas o povo que obedece a Deus, as bênçãos alcançam ele. Eles não vivem correndo atrás de bênção. Escute, e ele diz mais aqui: e verão o seu rosto, nas suas testas estarão o seu nome. Ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará. E reinarão para todo sempre. Então aqui na terra ainda precisa do sol para iluminar o dia, ainda precisa da luz elétrica para iluminar a escuridão. Só que na Nova Jerusalém, só que na terra prometida para nós, lá não vai ter escuridão, gente.
A escuridão é aqui, a escuridão é as trevas, a escuridão é o reino de Satanás, que reina aqui na terra, porque o mundo é do maligno. Então, no céu, não adianta que Satanás ele já foi lançado do céu. Ele não entrará na terra prometida. Ele não viverá essa promessa. O que é a terra prometida? É as promessas de Deus para a nossa vida. Essa é a terra prometida, é as promessas de Deus para a nossa vida. Então ele diz aqui, e disse-me mais estas palavras: são fiéis e verdadeiras, e o Senhor Deus dos santos profetas enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Então o Senhor, ele mostra aquele que tem uma vida com ele, o Senhor mostra aquele que busca ele, o Senhor mostra aquele através da palavra. Deus, ele nos mostra, gente. Quando você busca a palavra, quando você ora, quando você jejua, quando você está examinando as escrituras, Deus está nos mostrando o que vai nos acontecer. É revelado a nós, foi revelado a João, é revelado a você, é revelado a mim. Vocês que vivem atrás de revelação, né? As pessoas que vivem atrás de revelação. Gente, abre a Bíblia, abre a tua Bíblia e receba a revelação de Deus para a tua vida. Eu só falta ficar doente vendo umas certas pessoas que, pelo amor de Deus, é 24 horas passando revelação. Não prega a palavra. Você que conheceu um falso profeta, ele pede dinheiro, ele está preocupado com presente, ele está preocupado com meta, ele está preocupado com PX, ele sempre diz, semeia na minha vida. Os falsos profetas sempre estão pedindo para você semear na vida dele. Os falsos profetas sempre estão pedindo PX. Os falsos profetas sempre estão pedindo para você cumprir essa meta aí. É falso profeta. Porque essa meta aí você sabe que abençoa a nossa vida. Então, se você quiser me abençoar a minha vida, eu não vou ficar pedindo não de você. Falso profeta, ele está preocupado com isso. Aí ele passa a revelação. Quanto mais você manda PX, mais ele vai passar a revelação da carne, do emocional. Né? Ele sempre vai passar a revelação da carne e do emocional. Então o inimigo vai estar lá, falando ao ouvido dele. Você sabia disso? O espírito do adivinho, da adivinhação. Agora vê se ele pega, ora, passa uma revelação e medita a palavra, estuda a palavra, fala na palavra. Quero ver se eles fazem isso. Eles não fazem. Eles não fazem, eles não meditam na palavra, eles não ensinam a palavra, eles não pregam a palavra. É interessante que muitas das vezes tem um aí que todo dia fala a mesma coisa para as mesmas pessoas. Todo dia ele fala a mesma coisa, tem suas escolhas. Se elas estão lá, é porque elas escolheram estar com essas pessoas. Mas eu fico triste por ele, porque ele pode perder a salvação dele. Né? Ele pode, a palavra de Deus diz, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu. E eu fico orando para Deus libertar ele, sabe? Quem sabe ele foi ensinado assim, né? Ele foi ensinado assim, os líderes ensinaram isso. E gente, vamos lá continuar na palavra. Então preste muito bem atenção. Você verá a diferença de quem serve a Deus e quem não serve, gente. Você verá a diferença, você precisa ver a diferença. Todo falso profeta, ele sempre vai se preocupar com isso, com presentinho, com PX. Esses são falsos profetas. Saiam do meio deles. Saiam. Se você não quer maldição na tua vida. Agora, se você quer maldição na tua vida, a gente não pode fazer nada. Né? Porque aqui na plataforma tem os pregadores da verdade, tem os pregadores que não estão aqui por causa de metas, por causa de presente, não. Tem pregadores que estão aqui para você ser alcançado, você ser curado, você ser liberto. Pregadores e pregadoras da verdade que não estão aqui por causa de metas.
por causa de crescimento, não. Sabe por que nós estamos aqui? Para você crescer, para você ser liberto, para você ser salvo, para você ser resgatado por Jesus. Louvado seja o nome. Estou aqui por causa que o meu Deus, Ele quer te salvar, Ele quer te libertar, Ele quer te curar, Ele quer abrir os teus olhos, Ele quer que você tenha intimidade com Ele quer se revelar para você. Eu não estou aqui para vocês virem atrás de mim, não, venham aqui que eu vou revelar para você, que eu vou fazer isso para você. Eu estou aqui para ajudar vocês em oração. Eu preciso do mesmo jeito que vocês. Louvado seja o nome do Senhor. E vamos continuar aqui. Jesus breve virá. Eis que empresto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Bem-aventurado é aquele que guarda a palavra de Deus no seu coração. Você quer ser bem-aventurado? Você não quer maldição na tua vida? O Senhor está falando aqui para você. Guarda a palavra dele no teu coração e você será bem-aventurado, bem-aventurada. Tá entendendo? O que nós queremos? As bênçãos na nossa vida. E o que o Senhor está dizendo aqui? Guarda a minha palavra no teu coração e tu serás uma bem-aventurada, tu serás um bem-aventurado, tu não serás um amaldiçoado. Quantas pessoas estão preocupadas com macumbaria, com feitiçaria, com a inveja? É um povo, eu sonhei com isso, fulano tá... Gente, pelo amor de Deus, se o fulano tá fazendo macumba para ti, ora por esse fulano, ora por essa fulana. Você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus. Você tem que orar para que essa vida seja liberta e não venha fazer maldade para você. E não faça maldade para sua família. Você tem que orar para esse teu inimigo. Isso você tem que orar por essa tua inimiga, gente. A palavra de Deus é muito clara, pelo amor de Deus. Mas é uns crente que tem medo de macumba, que tem medo de inveja. Ora por mim, porque meu vizinho tem inveja. Tem que orar pelo teu vizinho. Você tem que pedir oração pelo teu vizinho. Senhor, liberta meu vizinho. Ele não tem Deus no teu coração. Por isso que ele tem inveja de mim. Senhor, alcança ele. Aí você chega e diz assim: ora por mim, porque o fulano fez macumba. Quem está precisando de oração é quem fez macumba para você. Você sabia disso? Você sabia disso? Quem precisa de oração é quem está desejando mal para você. Você guarda a palavra de Deus no teu coração? Você é bem-aventurado. Se fosse depender de macumbaria, eu já estava só o osso seco. Eu já tinha morrido, gente. Já estava sepultada de tanta feitiçaria que fazem para acabar com a minha vida. Mas a palavra de Deus está guardada aqui no meu coração. Deus mostra até quem faz. Deus mostra até que faz. Ele mesmo disse aqui. Ele mesmo disse aqui que ele revela a nós tudo que vai acontecer. Ele revela quem faz macumba, ele revela quem fala mal, ele revela quem é meu amigo, ele revela quem é meu inimigo. Ele revela. A palavra de Deus está guardada no teu coração. Busca a palavra de Deus. Você quer ser usado na revelação? Busca a palavra de Deus que você vai ser. Você vai ter revelação para a tua vida. Você não vai correr atrás de ninguém para revelar alguma coisa para você. Porque a gente vê um povo correndo atrás dos outros por causa de revelação. Por causa de revelação, gente. Presta bem atenção. Você quer ser abençoado na terra? O Senhor está falando. Guarda as palavras desta profecia. Guarda as palavras deste livro no teu coração. A inveja, a macumbaria, a feitiçaria, sei lá o que, a oração contra. Eu digo que o pior feiticeiro é o cristão, é o crente. É o crente evangélico que ora contra os outros. Meu Deus do céu. Às vezes você está preocupado lá com o feiticeiro que está fazendo macumba para acabar com a tua vida, não sei o quê. E o crente feiticeiro que está aí orando contra a tua vida, que está orando para que você não seja abençoado, porque ele é invejoso e não quer que você seja abençoado.
Às vezes você está preocupado com pessoas que nem sequer estão fazendo macumba para você. E quem está fazendo macumba para você, o que é feitiçaria? O que é feitiçaria? É uma oração contra, não é isso? É uma oração contra. É as pessoas que apresentam suas orações, suas palavras, suas oferendas contra a tua vida. Então, assim como tem lá em outros lugares, tem no nosso meio. E tem muito no nosso meio. Está entendendo? Mas se você guardar a palavra de Deus no teu coração, meu querido, vai ter certeza. Ele disse aqui que você será bem-aventurado. Não vai te preocupar com maldição. Guarda a palavra de Deus no teu coração e você vai ser abençoada. Você vai ser abençoado. Amém? Aprendemos, conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade vos libertará, gente. Somente a verdade. Você quer a bênção para a tua vida? Guarda a palavra de Deus, obedece a palavra de Deus, as bênçãos te alcançarão. As bênçãos te alcançarão. Você não vai ficar por aí correndo atrás de bênção. Eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as e ouvido, visto, prostei meus pés do anjo, que mais mostrava para o adorar. Olha só, gente. Em vez de você ficar aí preocupado com quem está fazendo macumba, feitiçaria, preocupado com inveja, preocupado com as coisas mal, vai adorar a Deus. Vai adorar a Deus. Se prostra, adora a Deus. Senhor, tu és o meu Deus. Senhor, tu és meu Salvador. Senhor, tu és meu libertador. Senhor, obrigado porque tu entregaste sua vida por mim. Obrigado porque tu me livra, porque tu livra a minha família. Senhor, eu vou louvar para ti. Adorar a Deus, Senhor, eu te adoro. Senhor, eu me prostro a ti. Eu não me prostro a outros deuses. Eu estou aqui prostrada em oração para que o Senhor mude minha história, mude a história da minha família. Oh, adorem a Deus. Adorem. João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo ouvido e visto, prostei-me aos pés do anjo, que mais mostrava para o adorar. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu, e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. Gente, quando você estiver passando por dificuldade, quando você estiver passando por luta, a melhor coisa que você faz é orar e louvar a Deus. Porque o inimigo, ele quer tirar você do foco, o inimigo quer te abater, o inimigo quer te entristecer. O inimigo não suporta ver você passando por luta e você louvando a Deus. Ah, ele bate em retirada. Ele não suporta um adorador de Deus. O problema, né, que falta é adoradores de Deus. O que mais a gente encontra são pessoas sem fé, são pessoas desanimadas, são pessoas murmuradoras, são pessoas que verdadeiramente ainda não entregaram seu coração para Deus. O que falta é você entregar a tua vida verdadeiramente para Deus e ser esse adorador. Adore no pouco, adore no muito, adore no luto, adore na vida, adore sozinha, adore acompanhada, adore ao Senhor. Porque quando você adora a Deus, Ele peleja por você, Ele envia anjo para te libertar, para te abençoar, Ele está na causa. Mas os murmuradores, eles se aborrecem, porque murmuração é falta de fé. E a fé, Deus não opera na dúvida, Deus não opera quando a gente não tem fé. Você tem que entender que Ele é poderoso, Ele é o Deus do impossível. Para Ele não tem nada impossível. Para você é impossível teu filho sair das drogas? Para Deus não é. Para você é impossível tua família ser salva? Para Deus não é. Para você é impossível teu marido largar essa mulher? Para Deus não é. Para você pode estar sendo impossível, mas para Deus não é. É possível todas as coisas para Deus. Amém? Você aumente a tua fé, você que estava sem fé, que estava desanimado, o Senhor está aqui para te dar ânimo, o Senhor está aqui para dizer, se você estudar as Escrituras Sagradas, o que mais se repete é dizer, guarda
a minha palavra no teu coração. Ela te dá vida longa, ela te dá prosperidade, ela te salva, ela te cura, ela te liberta, ela te converte, ela te transforma, ela te dá vida e vida com abundância. Ela te lava de todo o pecado, ela te santifica. Mas se você não guardar a palavra de Deus, você vai estar preocupado com macumba, com feitiçaria, com inveja, com oração contra. Você vai estar preocupado com tantas coisas, porque você não guarda a palavra de Deus. E disse-me: não cegues as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Está muito próximo, né? Agora está mais próximo a vida de Jesus. Eu estava conversando com a minha amiga ontem. Eu digo, mana, eu sinceramente, eu não sei se eu compro isso, se eu compro aquilo. Eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei o que eu quero fazer. Porque a vinda de Jesus está próxima, gente. Jesus, ele pode voltar a qualquer momento. Louvado seja o nome do Senhor. As pessoas estão dizendo assim, a palavra de Deus fala, né, da grande tribulação, das dores aumentando. Gente, esses tempos agora, o Senhor tem... Eu estava orando, né? E o Senhor falou, eu já estou arrebatando a minha igreja. Aí eu disse, mas Senhor, como o Senhor já está arrebatando a tua igreja? Quando eu levo para mim, quando essa pessoa desce à sepultura, um cristão, quando o cristão desce à sepultura, é o Senhor que está levando para ele. É o Senhor que está arrebatando ele da carne. Você sabia, né, que o arrebatamento é isso? É tirar a alma da carne? Pois é. Aí o Senhor disse, eu já estou arrebatando a minha igreja. Eu já estou levando os meus. Gente, o Senhor, só esses tempos agora que Deus me deu umas revelações, que é segredo, né? Então, eu vi Deus levar pessoas jovens, mulheres de oração, mulheres tementes a Deus, mulheres que servem a Deus, mulheres que têm a palavra de Deus guardada no seu coração. E o Senhor levou para o Senhor arrebatou. Olha, interessante, busque a palavra de Deus e guarde no seu coração. Ele vai revelar tanta coisa para você. Ele não vai revelar que vai te dar uma casa, que vai te dar um marido, que vai te dar dinheiro. Ele vai revelar os mistérios dele. Ele vai revelar a salvação. Ele vai revelar coisas maiores e grandiosas para a tua vida. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E disse-me, não celes as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça, né? Ele é bem claro aqui. Ele está dizendo para você, você é injusto, continua fazendo injustiça. Mas ele também diz, quem está sujo, suje-se ainda. Vocês querem se sujar? Continue se sujando. Deus, ele não obriga ninguém a querer ele. Deus não obriga, ele está aqui dando a palavra para nós. A escolha é sua, a escolha é minha. Se você quer falar de Deus sujo, fala de Deus sujo. Só tem uma coisa, que salvo você não vai ser. Ai, irmã, eu sou salvo por Cristo. Cristo na nossa vida, ele nos limpa. Cristo na nossa vida, ele nos santifica. Cristo na nossa vida, ele nos transforma. Cristo na nossa vida, ele nos liberta do pecado. Você pensa que você vai entrar com esse pecado no céu? Não vai, não. Você pensa? Você vai ficar para a grande tribulação, para as dores piores. Para as dores piores. Vai passar pelas dores piores. Pela purificação. Pela purificação. Então, escute aqui. E ele diz aqui, quem é injusto, faça injustiça. Pode continuar fazendo. Quem é sujo, continua aí se sujando. Né? Ele diz. E ele diz mais, quem é justo, faça justiça. Então, o que é o justo? É aquele que vive na verdade. É aquele que vive na prática de Cristo. É aquele que vive na prática da palavra. Nós somos justos por Cristo. Nós somos justos pela palavra. Nós somos justificados pela palavra de Deus por Cristo. Então ele está dizendo, você vive na minha verdade?
Continua na minha verdade. Se você vive na mentira, fica na mentira. A escolha é sua. Ou você escolhe o bem ou você escolhe o mal. Ou você escolhe se santificar ou você escolhe continuar imundo. A escolha é nossa, gente. E ele diz mais: quem é santo, ainda quem é santo, se seja santificado ainda. Então, aqui na terra, tem pessoas que são santas, tem pessoas que são justas. A Bíblia está dizendo isso. A Bíblia está dizendo isso. Como ela disse que tem pessoas injustas, que tem pessoas sujas, e tem pessoas justas e tem pessoas santas. Aí ele diz para aqueles que são justos, que continue fazendo justiça, continue vivendo a verdade e continue vivendo em santificação. Oh, maravilha, né? Você tem vontade de viver santificação? Se você não tem, eu te convido a entregar a tua vida para Jesus. Porque se você é esse que ora, que prega, que vai para o templo, que vai para a vigília, que vai não sei para Reteté, não sei para onde que tu vai, mas se você continua na sujeira, meu querido, minha querida, o Senhor tá mandando aqui, ó, tá falando, fica aí me servindo na sujeira. Olha só o que vai acontecer. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Nós não somos salvos pela obra, não é? Nós somos salvos por Cristo. Mas esse Cristo faz a gente ter boas obras. E essas boas obras, há um galardão para você, há um galardão para mim. Tá entendendo? Então não fica dizendo aí, a obra não salva. É verdade. Quem salva é Cristo, mas esse Cristo, ele faz a gente ter boas obras. E essas boas obras nós teremos galardão. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Conhecereis a verdade vos libertará. Estamos entendendo que Cristo na nossa vida, ele faz a gente ter boas obras. E essas boas obras, você terá um galardão, eu terei um galardão. Estamos entendendo, estamos aprendendo o que é ser salvo, o que é as obras do salvo. As obras do salvo, Cristo te salvou, então as tuas práticas mudam. As nossas práticas mudam, gente. Há uma convenção na nossa vida. Há uma mudança na nossa vida. Há uma santificação na nossa vida. Há uma limpeza na nossa vida. Dá para nós entendermos isso, gente? Porque tem um povo que, não, eu vou ser salvo por Cristo. Você é salvo por Cristo. Esse Cristo te salva do pecado, te liberta do pecado. Você só vai entrar no céu se você estiver liberto desse pecado. Você vai, nós, a igreja. Nós, a igreja. Eu não estou falando do pecador que se arrependeu no mundo, que não foi batizado, que não ouviu palavra, que não estudou como não é? Não estudou no ensinamento bíblico. Eu não estou falando desses. A palavra de Deus não está falando desses. A palavra de Deus está falando de nós, que todo dia ouve a palavra, que todo dia o Senhor está falando contigo, comigo. Guarda a minha palavra, te santifica, vive a verdade, porque eu sou a verdade. É com isso, é com nós que ele está falando. E ele diz mais aqui, ó. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Bem-aventurado aquele que guarda a palavra de Deus no seu coração, porque esses entrarão na cidade pelas portas. Tá entendendo? Eu preciso guardar a palavra de Deus. Recebo Jesus no meu coração, recebo Jesus na minha vida, aceito Jesus dirigir minha vida. Hoje ela é dirigida por Cristo, não é isso? Então, o que acontece? Nós entraremos na cidade pela porta. Pela porta. Nós teremos direito, dado por Cristo. Através de quê? Da gente guardar a palavra de Deus no seu coração.
Porque as pessoas falam, eu sou salvo por Cristo, mas esse Cristo está falando para mim e para você. Guarda as minhas palavras no teu coração, e tu entrarás na cidade pelas portas. A porta não vai ser fechada para você, a porta não vai ser fechada para mim. Entendemos? E ele continua mais. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, os que se prostituem, oh Jesus, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. A gente vê o que ele está falando aqui. Vai ficar de fora, não adianta. Você diz assim, eu vivo a prostituição, mas eu aceitei Jesus. Meu querido, minha querida, tu aceitou Jesus? Jesus, ele te liberta da prostituição. Não adianta que tu vai dizer, eu vou ser salvo por Jesus, estando na prostituição. Para a gente entrar no céu, a gente tem que nascer de novo. Para a gente entrar no céu, a gente tem que ser nova criatura. Para a gente entrar no céu, esse Cristo faz a gente largar o pecado. Esse Cristo faz a gente querer ser santo. Esse Cristo faz a gente querer ser limpo. Esse Cristo faz a gente amar a verdade. Amar a verdade. E ele diz aqui, né? Os cães vai ficar de fora. Os feiticeiros. Quando fala em feiticeiro, é todo aquele que deseja mal a alguma pessoa, que faz oração contra uma pessoa, que quer o mal daquela pessoa. E esses são feiticeiros, gente. Os crentes feiticeiros, não interessa qual a religião que estão, mas se desejam mal aos outros, isso é obra de feitiçaria. Entendemos e aprendemos? Ele está dizendo os que se prostituem. O que mais tem gente vê pessoas dentro do templo tendo uma vida de prostituição. Tendo uma vida de prostituição. Não, eu sou salvo por Cristo, então eu vou ficar na prostituição? Ele está dizendo, não vai entrar no reino do céu. Não vai entrar no reino do céu feiticeiro, prostituto, homicidas, não entrarão no reino do céu. Os idólatras, todo aquele que adora a alguém ou alguma coisa que não seja Deus. Todo aquele que adora a sua família, que adora seu esposo, que adora seu carro, que adora sua casa, que adora alguma coisa. E o que adora alguma coisa acima de Deus vai ficar de fora. E qualquer que ama e comete a mentira. Então, aqueles que amam mentir vai ficar do lado de fora. Ele está dizendo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ter Jesus na nossa vida, gente, é amar a verdade, porque Ele é a verdade. Eu, Jesus, enviei o meu anjo. Jesus, hein? Jesus que disse aqui, quem vai ficar do lado de fora? Não adianta tu viver em prostituição dizendo que tu vai ser salvo por Cristo. Não, eu vou viver na prostituição porque eu entreguei minha vida para Jesus, mas eu estou na prostituição e vou ser salvo. Não adianta. Esse Cristo vai te libertar dessa prostituição. Esse Cristo vai te libertar das práticas erradas. Ele está nos libertando. E ele diz mais, e qualquer que ame comente a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo para os testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, e resplandecente estrela da manhã. Jesus é a nossa estrela. Oh, maravilha, né? Oh, Jesus amado, obrigado, obrigado, que tu és a luz que ilumina a nossa vida. Tu és a luz que ilumina o nosso amanhã. Tu és a luz que ilumina nossas trevas. O Senhor é a luz que está tirando as trevas da nossa mente, do nosso coração, está nos santificando. E o Espírito e a esposa dizem, Jesus é lindo, a palavra dele é linda. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve a palavra de Deus, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça. Tome de graça a água da vida. Parem de estar fazendo pechis para esses falsos profetas.
Parem de estar fazendo PX para esses enganadores e manipuladores. A palavra de Deus é de graça que Ele tem para dar para mim e para você. Pare de estar convidando pregadores que cobram para levar o evangelho. Pare, pelo amor de Deus. A palavra de Deus é de graça, é de graça. Você não tem que pagar, eu não tenho que pagar. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido. E vereis a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. O Senhor, ele tá para vomitar a igreja dele. Ele dá para vomitar esses falsos profetas. Ele dá para vomitar esses enganadores. Meu Deus do céu. Ai, Jesus amado, vocês não brinquem com Deus. Vocês podem brincar comigo. Eu digo para meus filhos. Meus filhos, vocês podem até brincar comigo, mas não brinque com Deus. Não brinque com Deus. Não queira servir a Deus de qualquer jeito. Ele pode te vomitar da presença dele. Ele pode nos vomitar da presença dele. Vem e que tem sede, venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. A água da vida é a palavra de Deus. Você já não tem dinheiro, tantas pessoas precisando de ajuda, e você está aí mandando PX para a luxúria de pregadores, para a luxúria de pregadores. Por que vocês não vão ajudar uma viúva, não vai ajudar um órfão, não vai alimentar uma criança que passa fome, não vai ajudar uma pessoa necessitada que para comprar remédio? Por que você não vai ajudar com fraldas descartáveis para crianças que estão com paralisia? Por que você não usa, em vez de você estar aí pagando para orar, que você está aí pagando para ter uma palavra, para ter uma revelação? Vai ajudar os que precisam. Vai ajudar tanta gente que precisa, gente. Pelo amor de Deus, quantas famílias têm crianças especiais? Quantas famílias têm crianças? Faça você a sua parte e seja recompensado por Deus. Seja recompensado por Deus. Vocês estão alimentando a luxúria de muitos pregadores aí. Pelo amor de Deus, depois vocês estão falando mal deles. Vocês mesmos alimentam eles e depois falam mal deles. Não é assim, é assim. Os mesmos que estão lá mandando PX para ele, depois vão sair falando mal deles. Mas por que vocês deram? Eu sempre digo, só existe ladrão porque tem alguém que compra roubo. Só existe esses que cobram a palavra porque tem alguém que está pagando. Porque eu testifico e todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. É um povo que diz assim, estão dizendo que Deus disse coisa que Deus não disse. Ah, não, Deus está dizendo que você vai fazer isso. Deus está dizendo, cuidado com esse negócio de dizer que Deus está dizendo aquilo que ele não está dizendo. Você vai o quê? Você vai passar por isso aqui. Está escrito aqui. Porque quando Deus me mostra alguma coisa, eu fico aqui caladinha. Eu fico, tem coisas que Deus me mostra, gente, que eu não passo, não. Para mim passar, ele tem que abrir minha boca. Eu fico calada com tantas coisas que Deus fala no oculto das minhas orações, porque eu tenho muito temor de falar aquilo que Deus não está falando. Que Deus não está falando. Escute, porque eu testifico todo aquele que ouvir as palavras de profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Então, esse povo aí que fica dizendo que Deus disse, e coisa que Deus não está dizendo é nada, olha aqui o que ele está dizendo. Quando você estiver enfermo, quando você estiver passando por essas pragas, lembra aí que é porque você falou aqui, Deus disse que ele não disse foi nada. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida.
e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém? Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. E prestou atenção que quem que estava falando isso? Jesus, o próprio Jesus. E ele diz aqui que Deus tirará a sua parte do livro da vida da cidade santa. Então, o Senhor ele vai tirar, na verdade. Ele vai tirar muitas pessoas, a parte dessas pessoas, da cidade santa. Então, cuidado com esse negócio de dizer que Deus está dizendo que ele não está dizendo. Você está só falando que Deus está dizendo porque você quer ganhar seguidores, porque você quer ser reconhecido como pregador, como profeta, não sei como o que. Aí você fica dizendo que Deus está dizendo que ele não está dizendo. Cuidado, cuidado, porque você pode perder a tua parte no livro da vida, na cidade santa. Essa foi a palavra, amém? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amem a verdade. Amem a verdade. Você prestou atenção? Chega de mentira, né? Falem a verdade. Não gosta de mim? Fale a verdade. Você não é obrigado a gostar de mim. Eu não sou obrigado a gostar de você. O que Deus se agrada é que a gente seja verdadeiros. É isso que Ele se agrada. Ele não quer hipocrisia. Ele não se agrada de hipócritas, mentirosos, enganadores, manipuladores. É um direito seu, você não me conhece, você não sabe quem eu sou. Então é um direito seu você não ir com a minha cara, você não gostar da minha voz, você não gostar do meu jeito. É um direito, mas seja verdadeiro. Não gosto da irmã, não vou entrar na live dela, porque eu não gosto dela. Seja verdadeiro. Deus vai te libertar com você sendo verdadeiro. Mas o que Deus não se agrada é você estar aqui aparentando ser amigo, aparentando ser amigo, e na verdade está me desejando mal, e na verdade está querendo o meu mal, e na verdade está contra mim. Deus sabe que você não está aqui com verdade, mas sim com mentira. Então, o que interessa para Deus e o que agrada a Deus é nós sermos verdadeiros. Perfeito, nós não somos. Perfeito, o único que foi perfeito, o único que é perfeito é Jesus na terra. Ele veio na terra, não se contaminou, não pecou, obedeceu a Deus, obedeceu a palavra, guardou a palavra, viveu a palavra. Não existe ninguém perfeito na terra. Existe o que estão se santificando, existe o que estão se lavando na palavra, existe aqueles que estão se lavando todos os dias, como ele disse, aquele que tiver santo, se santifique mais. Todo dia nós estamos nos santificando, nos separando do pecado, nos afastando do pecado. Perfeito nós não somos, mas não existe, esse daqui está perfeito, o Deus vai levar porque está perfeito. Mentira, não somos perfeitos, nós somos aquele que estamos nos santificando. Somos aquele que todos os dias estamos aqui nos lavando pela palavra. A palavra nos limpa da nossa sujeira. Por que muitas pessoas não querem dar ouvido à palavra? Porque querem continuar na prostituição, no adultério, na mentira, na fornicação, querem continuar nos seus pecados. Então eles não dão ouvido à palavra. Eles querem oração, eles querem revelação, eles querem louvores, mas não querem palavra, porque a palavra liberta. Conhecereis a verdade vos liberta. Mas você que ouve uma pregação todinha, pode ter certeza que você está sendo limpo, porque você está querendo ser liberto, porque você está querendo ser santificado, lavado pela palavra. Amém? Jesus na nossa vida, ele nos santifica, porque ele é santo. O próprio Deus diz: sede santo como eu sou santo. Então eu tenho que obedecer esse Deus que está mandando eu me santificar, que está mandando eu me separar, que está mandando me lavar pela palavra, que está mandando eu renunciar ao pecado, largar o pecado. Mas ele é tão bom que ele ainda diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tens um advogado.
Tá entendendo? Temos um advogado. Mas ele não disse, fiquem pecando, porque vocês serão salvos na vida de pecado. Não. Ele diz para nós não pecar. Ele diz para nós não pecar. Mas se pecarmos, temos o advogado. Então não é porque eu tenho Jesus que eu vou viver no pecado. Para que eu vou ter Jesus na minha vida? Para que eu vou entregar minha vida para Jesus para viver na prática errada? Não tem sentido, gente. Se eu quero viver no pecado, eu não tenho que entregar minha vida para Jesus. Eu vou continuar no pecado, vou continuar na prostituição, no adultério, na fornicação, na mentira, nas coisas erradas. Não é verdade? Então, se eu quero ficar no pecado, eu não vou entregar minha vida para Jesus. Vou ficar lá no pecado, vou ficar lá na sujeira. Eu estou lá na sujeira. A palavra de Deus é muito clara, gente, é muito clara. Você entregou tua vida para Jesus, você recebe Jesus como teu Salvador, né? Ele te recebe no reino dele. Então é para quê? Para a nossa santificação, é para a nossa transformação, é para a nossa nova vida. Nova vida. Né? Nova Jerusalém, nova vida, novo nascimento, nova prática, nova criatura, nascer de novo, como ele disse a Nicodemos, né? Tem que nascer de novo. Então você está com Cristo e estamos vivendo esse nascimento de novas práticas, de santificação, de ser esses crentes careta, né? É os crentes careta, é os crentes santarrões que querem ser santão. Mas se a palavra diz para mim ser santa, não é nem eu que quero, é Deus que manda. Sede santo, porque eu sou santo. Não é assim? Ele está dizendo, sede santo, porque eu sou santo. Ele está dizendo para nós, se santifique, se lave. Se lave, aquele que estiver limpo, se limpe ainda mais. Mas aquele que estiver sujo, se suje. Ele diz para nós. Vamos obedecer a palavra. Vamos guardar a palavra no nosso coração e nós seremos bem-aventurados. Ele disse, não foi? Guarde a palavra de Deus no teu coração e você será bem-aventurado. Será bem-aventurado. Amém, gente? Oh, Deus amado, obrigado por essa palavra. Obrigado, meu Deus, por essas horas nessa live. Obrigado, meu Deus, meu Pai, por essas vidas que estão aqui desde as 4 horas da manhã, que estão aqui todos os dias comigo.